Boa noite, meus irmãos, graça e paz a todos vocês que nos ouvem. Estamos dando início a mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Gostaria de convidá-los a curvarem as suas cabeças para orarmos ao Senhor. Pai, mais uma vez nós nos encontramos na Tua presença, através desse meio digital, para juntos cultuarmos ao Senhor. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor receba o nosso culto, a nossa adoração, o nosso louvor, e que as nossas orações cheguem até o Teu trono. Pedimos também que o Senhor visite cada um desses irmãos e irmãs que estão neste momento, vendo e ouvindo essa transmissão para a glória do Teu nome. É assim que nós oramos, agradecidos em o nome de Jesus. Amém. Gostaria de começar iniciando, lendo com os irmãos o Salmo de número 142. Salmo de número 142, que diz assim: Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa, a sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho que ando me oculto uma armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interessa. A ti clamo, Senhor. Eu digo, tu és meu refúgio, meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizerem estes bens. Amém. Que o Senhor esteja ouvindo o nosso clamor nesta noite. Hoje nós estamos em todas as igrejas cristãs evangélicas do Brasil e do mundo, levantando um clamor em favor da igreja, em favor das vidas, em favor dos enfermos, clamando para que Deus nos abençoe e nos livre definitivamente desse vírus, do coronavírus, e dos resultados maléficos que ele tem ocasionado em tantas famílias, em tantos lares. Quero me lembrar aqui da família do pastor Luiz César, onde sua mãe e seus irmãos estão contaminados. Também a família do pastor Marcos Vinícius e tantos outros. E eu queria mais uma vez orar nesse sentido agora, pedindo pela nossa cidade, por Rio Verde, pelo nosso estado, clamando para que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos orar? Pai, nós clamamos a Ti agora. Clamamos por misericórdia, clamamos por milagre, clamamos por cura. Nos unimos com os demais irmãos das nossas igrejas, clamando ao Senhor que tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia do Brasil, tenha misericórdia de Goiás, tenha misericórdia da cidade de Rio Verde. Que o Senhor esteja nos livrando desse vírus, que o Senhor esteja nos dando sabedoria, discernimento, capacidade de tomarmos as decisões corretas e de nos protegermos, higienizando bem as mãos, usando máscara, evitando as aglomerações, sendo obediente às autoridades, mas que o Senhor também esteja varrendo do nosso meio esse vírus. Senhor, vai de encontro àqueles que estão enfermos, que estão acamados, doentes, alguns na UTI. Vai de encontro, Senhor, àquelas famílias que estão enlutadas, trazendo conforto, consolo. Cura os enfermos, cura os doentes, sara a nossa nação, sara a nossa cidade, sara a Tua igreja. Que o Senhor esteja derramando as Tuas bênçãos sobre as nossas vidas. Dá sabedoria aos nossos governantes para tomarem decisões honestas e sábias e não decisões políticas. Que o povo possa ser levado em consideração. Senhor, tem misericórdia da economia do Brasil, tem misericórdia da economia do Teu povo. Protege o Teu povo, preserva o emprego do Teu povo, preserva a renda, supre as necessidades. Pai, no nome de Jesus, nós declaramos que pertencemos ao Senhor e confiamos apenas em Ti. Vai de encontro com cada irmão, cada irmã, cada familiar ligado à Igreja Cristã Evangélica de Rio Verde, que a Tua mão de poder esteja estendida, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo salvação, restauração dos lares, restauração dos relacionamentos, restauração dos casamentos, e que a Tua palavra encontre lugar em nossos corações.
Abençoa-nos neste dia de uma maneira especial. É assim que nós oramos, agradecidos em o nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos alguns avisos importantes a dar. No dia 2, agora passado, teve um novo protocolo liberado pela Prefeitura de Rio Verde que coloca as restrições com respeito a aglomerações, com respeito à realização de cultos públicos e também com respeito à fiscalização. Então nós devemos retornar aos nossos cultos públicos no próximo domingo, se Deus assim permitir, mantendo o isolamento dos irmãos, mantendo todos os cuidados com a higienização, com o tapete com a solução de cloreto de potássio, com que boa, com a medição da temperatura dos irmãos, com álcool gel, com todo cuidado como temos feito. Nós vamos, nesse primeiro momento, suspender a presença das crianças e dos pessoal de grupo de risco. Então eu devo estar falando isso mais ao longo da semana, mas gostaria que estivessem orando por nós, estivessem todos juntos e nesse mesmo intuito. Principalmente, pelo menos na semana que vem, nós não vamos permitir o acesso das crianças, até ver como é que vai ficar isso. Quero também lembrar e ler aqui para os irmãos, nós temos por determinação legal que eleger uma diretoria anualmente. E nós passamos da hora de fazer isso, nós vamos fazer agora no próximo dia 21. Então gostaria de ler a convocação para a Assembleia Geral Ordinária. Edital de convocação. A Igreja Cristã Evangélica do Brasil, de Rio Verde, com sede na Rua 19, esquina com a Rua 69, número 74, bairro São Felipe, neste município de Rio Verde, estado de Goiás, vem através de sua diretoria executiva, devidamente representada por seu presidente, pastor Paulo Honorato Pereira, convocar através do presente edital todos os seus membros para participarem da Assembleia Geral Ordinária, que será realizada na sede da igreja, às 9h30 do dia 21 de março de 2021, com a seguinte ordem do dia: eleição da nova diretoria. Nós vamos dar outras instruções ao longo dos dias, vamos reforçar mais ainda esse edital de convocação, vamos viabilizar a possibilidade, como é que nós faremos essa eleição, essa votação. Esteja orando por nós e por essa eleição. E eu vou estar dando também algumas orientações com respeito a isso, tá bom? Gostaria de convidá-los a abrirem as suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Nós vamos dar sequência a algumas palavras que temos ministrado aqui sobre uma igreja extraordinária. Pregamos durante 3 domingos seguidos, pensando na igreja de Filipos, na carta de Filipenses, falamos da formação daquela igreja, de como que aquela igreja de algumas características dela, e hoje nós vamos ver uma outra igreja com mais algumas características que nós devemos aprender e desejar ardentemente ser e ter essas características. Nós vamos falar hoje da igreja de Antioquia, Atos capítulo 11, a partir do verso 19. Uma igreja importante, chegou a ser a segunda igreja mais importante da era cristã, logo no início. É ali na igreja de Antioquia que os discípulos são chamados pela primeira vez de cristãos, são identificados verdadeiramente com Cristo. E nós vamos ler esse texto nesta noite. Gostaria de então que você me acompanhasse na leitura, Atos capítulo 11, do verso 19 ao verso 26, que diz assim: Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, mas não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crentes se converteram ao Senhor.
A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo, tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Nós vemos aqui o relato se não do nascimento, mas do desenvolvimento da igreja na cidade de Antioquia. E essa igreja era uma igreja vibrante, uma igreja que anunciava o evangelho, tentava viver o evangelho, de tal maneira que essas informações chegaram a Jerusalém, a direção geral da igreja, que separa então Barnabé e o envia para Antioquia, para supervisionar aquele trabalho, para ver como é que estava sendo feito, para caminhar com o povo. E Barnabé, chegando a Antioquia, vê a graça de Deus ali naquele lugar, e depois de um tempo ele vai a Tarso buscar Saulo para poder estar com ele ali, e eles ficam ali por um ano ensinando o evangelho. A igreja de Antioquia, ela foi fundada como resultado da perseguição. Ela começou voltada, assim como praticamente todas, voltada para os judeus, mas logo o poder do evangelho foi prosperando e a igreja se expandiu para os gentios. E a presença de Deus naquela igreja era tão marcante que o texto, no verso 21, diz assim, verso 21, deixa eu ver se é o verso 21 mesmo. A mão do Senhor estava com eles. Era uma igreja onde a presença de Deus se fazia presente. Se nós queremos ser uma igreja extraordinária, Deus precisa estar no nosso meio. As pessoas precisam ver a mão de Deus agindo em nosso meio. Como resultado disso, o texto continua dizendo que muitos crendo se converteram ao Senhor. A conversão numa igreja saudável, numa igreja extraordinária, é um resultado natural da presença de Deus. Nós temos que lembrar que a igreja sou eu e você. Para que Deus se faça presente no nosso meio, eu preciso ser cheio do Senhor, você precisa ser cheio dele. A igreja de Antioquia era uma igreja cheia de fé, cheia de poder, cheia da presença de Deus. No texto lido de Atos capítulo 11, quando descreve Barnabé, vai dizer, porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. As mesmas qualificações que nós falamos e identificamos lá em Atos capítulo 6, na vida de Estevão. Um homem cheio do Espírito Santo, de sabedoria e de fé. O verdadeiro cristão, aquele que quer fazer parte de uma igreja extraordinária, precisa ter a presença de Deus na sua vida. O número da igreja foi crescendo de tal maneira que a igreja foi se expandindo e já não estava mais limitada só aos judeus. A igreja passou a conter no seu meio pessoas de várias nacionalidades, os chamados gentios. E essa boa fama da igreja de Antioquia chega a Jerusalém. Então eles enviam Barnabé até Antioquia. Barnabé, vendo toda aquela manifestação da graça de Deus, ele fica ali um tempo, depois ele vai na cidade de Tarso, traz consigo Saulo para auxiliá-lo durante um ano. Eles permaneceram ensinando muita gente em Antioquia. Como resultado desse ensino, o caráter das pessoas foram sendo mudados à medida que elas se converteram, elas foram sendo identificadas como Cristo, o seu procedimento mudou, a sua vida mudou, até o ponto que eles foram ali, pela primeira vez, chamados de cristãos. Está lá no verso 26. Em Antioquia, foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Uma igreja bíblica, uma igreja que estudava, uma igreja que se identificava com Cristo. É assim que nós desejamos ser igreja. O verdadeiro cristão é aquele que se identifica com Cristo,
que as pessoas olham para nós e veem Cristo em nós, a esperança da glória. Como diz Paulo. Se você continuar a ler aí o capítulo 11 de Atos, virando a página, você vai ver que essa igreja era uma igreja atenta à necessidade do povo, de tal maneira que quando há aquela fome em Jerusalém, a igreja levanta ofertas, donativos e manda para eles. Olha aí o que diz o verso 27 ao verso 30. Naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, o qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. E com eles, com efeito, fizeram enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e Saulo. Uma igreja que crescia, que se envolvia com o evangelho, que era dedicada ao ensino, mas que era consciente da necessidade. Era uma igreja que se doava. E ela não apenas levantou donativos, não apenas levantou recursos, mas enviou através da sua liderança. Quando continuamos a ler Atos dos Apóstolos, quando chega no capítulo 13, nós vamos ver nessa igreja, uma igreja que tem uma liderança múltipla, uma liderança forte, uma igreja de oração. E o texto diz o seguinte, Atos 13, de 1 a 3. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Uma igreja que havia muitos convertidos, o cristianismo estava conquistando o povo naquela cidade, a vida dos cristãos estavam fazendo a diferença, as pessoas estavam sendo transformadas, mas essa igreja tem uma diversidade de ministérios, tem uma liderança forte e uma liderança embasada na Bíblia. O texto diz, ali havia profetas e mestres. Profeta é aquele que fala da parte de Deus, mestre é aquele que ensina o povo. A marca de uma igreja vibrante, uma igreja extraordinária, uma igreja viva, é uma igreja cheia da palavra de Deus. Uma igreja em que a palavra de Deus tem a primazia, onde a palavra de Deus é ensinada fielmente. Ali é uma igreja onde há oração, onde há jejum, onde há busca da direção de Deus, onde essa liderança ela é capacitada e qualificada por Deus, e onde essa liderança busca constantemente a direção de Deus em jejuns e oração. Nós temos um dia na semana reservado para oração na nossa igreja, na quarta-feira. E alguns irmãos fazem questão de estar presente orando. E a pergunta que fica é por que os demais não participam? Por que muitos de nós não se importam com esse tempo de oração? Por que às vezes a própria liderança não se envolve com isso? É um questionamento que eu faço e desculpe minha franqueza, a única resposta que eu tenho é falta de compromisso com Cristo, falta de identificação com Jesus Cristo, porque uma igreja vibrante, uma igreja extraordinária, uma igreja viva, uma igreja que ora, uma igreja que a estuda, uma igreja que busca a presença de Deus. Então Deus, o próprio Deus, escolhe dentro dessa igreja aqueles que vão exercer determinados ministérios. No caso de Atos 13, falando dos missionários. Nós estamos à véspera de uma eleição para decidir a liderança da igreja, para escolher presbíteros, diáconos, tesoureiros, diretores de patrimônio, secretários, secretárias, toda a direção da igreja, que precisa ser homens e mulheres capacitadas por Deus, envolvidas com a palavra. E nós precisamos orar e buscar essa direção de Deus, porque Deus é quem capacita e quem escolhe. Nós observamos que Deus separa algumas pessoas para os ministérios, para as funções, e o texto de Atos capítulo 3 diz que separa para a obra que os tenho chamado. Deus tem nos chamado para fazer uma obra, para fazer a diferença na cidade de Rio Verde. Todos vocês que me ouvem, vocês têm um chamado de Deus para proclamar o Evangelho em Rio Verde.
Essa é uma tarefa nossa, não é uma tarefa minha. É uma tarefa da igreja, e a igreja somos nós. Nós fomos chamados por Deus para fazer a diferença nessa cidade. Deus quer ter o prazer de que aqui nós sejamos chamados de cristãos, aqueles que seguem a Cristo, aqueles que reproduzem a vida de Cristo. O Evangelho é vida, e a vida de Jesus Cristo. Nós precisamos entender isso, nós precisamos viver isso. Para viver isso eu preciso amar as Escrituras, eu preciso me debruçar sobre elas, eu preciso orar, eu preciso amar estar em comunhão com os irmãos, eu preciso anelar estar juntos, mesmo quando tem algumas restrições, mas eu não posso ir, mas o meu coração está desejoso de estar lá. O que nós temos visto muitas vezes é que muitos de nós aproveitam desse momento de pandemia, de restrições, para esfriar e eles não estar junto com os irmãos. Nós precisamos, se nós queremos ser uma igreja extraordinária, se queremos ser uma igreja viva aqui em Rio Verde, nós temos que mudar isso. Uma igreja que reconhece, uma igreja extraordinária como a igreja de Antioquia, era uma igreja que as pessoas viviam se unindo ao Senhor, viviam constantemente em ensino, em aprendizado, e era uma igreja que reconhecia a sua liderança através de jejum, de oração, e os investia de autoridade, o texto diz, impondo sobre ele as mãos, os enviava. Estamos com um projeto, falei esses dias, nós fomos desafiados pela MEAR, com o apoio da MEAN, a estarmos contribuindo com a plantação de uma nova igreja aqui em Rio Verde. Para isso nós precisamos realmente ser cristãos, precisamos nos envolver com isso, nos envolver com o Evangelho, nos envolver com um novo padrão de vida, nos envolver com a igreja do Senhor. Quero também dizer que, aproximando essa eleição, nós precisamos de liderança que se envolva, que se comprometa, que participe ativamente dos trabalhos. Muito que se fazer. O próprio Senhor Jesus disse, olha, a seara está branca, mas rogai ao Senhor da seara para que envie trabalhadores. Precisamos de gente disposta a arregaçar as mangas e trabalhar, a pregar o Evangelho, a viver o Evangelho diferenciado, a caminhar com Cristo, a deixar o seu comodismo, a estudar as Escrituras, a ler outros livros, a estar em comunhão, a arregaçar as mangas para trabalhar. A igreja de Antioquia tinha algumas marcas, e eu quero passar aqui rapidamente algumas marcas dela, que a gente pode deduzir desse texto. Era uma igreja que anunciava o Evangelho, anunciando ao Evangelho, não somente aos judeus, está no verso 19, era uma igreja viva, uma igreja vibrante, que anunciava, e a mão do Senhor estava com eles, a presença de Deus era manifesta. Quando nós nos envolvemos com o Evangelho, nos envolvemos com as Escrituras, com a oração, e nos dispomos a pregar o Evangelho, a mão do Senhor está conosco. Uma igreja que tinha a liderança capacitada e unida, capacitada nas Escrituras, pastores e presbíteros moldados pelas Escrituras. Havia um desejo ardente de ensino, discipulado. Havia uma forte ênfase no ensino bíblico. O texto diz que por 1 ano não cessaram de ensinar. Havia testemunho, havia identificação com Cristo, testemunho até dos de fora. E a pergunta que nós precisamos fazer é aqueles que nos veem de fora, como que nos vê? Nós somos identificados como cristãos? Uma igreja que era sensível à necessidade dos irmãos. Havia nessa igreja extraordinária de Antioquia liberalidade. As pessoas tinham um coração liberal, doavam os seus bens, os seus mantimentos, as suas finanças. Era um coração dado. Havia também um desejo ardente de uma vida de oração e jejum constante. Era uma igreja que a reunião de oração era constante, era vibrante. As decisões eram tomadas sempre na presença de Deus. Nós estamos nos aproximando, como eu já falei, de uma assembleia. Ore, busque ao Senhor. Busque a direção de Deus. Senhor, quem são as pessoas que o Senhor escolheu? Quem são os presbíteros que o Senhor escolheu? Quem são os diáconos? Quem são o diretor de patrimônio que o Senhor escolheu? Meus irmãos, nós não podemos assumir funções e cargos apenas para ter um status e ter um título. Muitas coisas têm sido deixadas de fazer porque a liderança não tem assumido as suas
responsabilidades. Era uma igreja que havia jejum, oração, era uma igreja onde as pessoas eram reconhecidas como vocacionados, eram provados e aprovados e enviados por Deus para o serviço. Deus é quem escolhia. A igreja apenas reconhece o chamado. E podemos ainda tirar algumas outras lições dessa igreja, e eu, caminhando para o fim, eu quero pensar sobre isso. A igreja de Antioquia era uma igreja que não tinha panelinhas, era uma igreja inclusiva, uma igreja que proclamava a universalidade, cruzando as barreiras sociais, étnicas, culturais, transculturais, buscando os não alcançados. Este foi o exemplo, porque a vocação missionária da igreja é para todos. Todos nós fomos chamados para pregar o evangelho. Todos nós fomos chamados para trabalhar na seara do Senhor. Deus não chama ninguém para ficar à toa. A igreja da Antioquia da Síria era uma igreja que tinha esse envolvimento, esse contexto socio-religioso onde várias pessoas eram apresentadas a Jesus como Senhor. Ela é uma igreja que trabalhava, uma igreja que tinha noção da sua missão e contexto, que são inseparáveis. A igreja entendia que Jesus é o centro de todas as coisas e que o evangelho precisa ser pregado, proclamado o evangelho. Jesus é a contextualização do evangelho para todos. E o Jesus que as pessoas vão conhecer é aquelas que eles veem na sua vida e na minha vida. E se nós não estamos conseguindo ser assim, nós não estamos sendo uma igreja extraordinária. A igreja de Antioquia era uma igreja que não tinha conflitos entre o discurso e a prática, entre o que se discute, o que se falava, a sua proclamação e a sua ação. Era uma igreja que acolhia os necessitados, uma igreja que acolhia aqueles que tinham necessidade, que supria as necessidades deles. O texto de Atos capítulo 11 vai dizer que os discípulos, cada um, conforme as suas posses, resolveram enviar socorros aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e Paulo. Fazer missões, realizar a obra de Deus, também estar sensível à necessidade das pessoas. A igreja de Antioquia tinha esse senso de missão, da tarefa a ser cumprida. Por isso ela orava, jejuava, estudava as Escrituras e ousava fazer a obra de Deus, enviando pessoas para a obra de Deus. Nós podemos aprender muito com a igreja de Antioquia, pensando numa igreja extraordinária. E quero terminar dizendo que nós podemos aprender principalmente alguns alicerces dessa igreja. O Espírito Santo, a adoração, jejum, oração, investimento de autoridade e envio. A obra de Deus é feita através da igreja, não é realizada através do pastor, é realizada através da igreja, de pessoas. Nós somos a igreja. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, de fé e de ousadia na presença. Nós precisamos também ser obedientes e participativos nos trabalhos da igreja. Participativos no reino. Enquanto eu não entender que eu faço parte do corpo de Cristo, e por fazer parte do corpo, eu tenho necessidade de estar em comunhão com os meus irmãos. Ah, pastor, mas nós não estamos podendo nos reunir. Mas você pode dar uma ligação, você pode mandar uma mensagem de WhatsApp, você pode dizer, meu irmão, estou orando por você, se tem algum motivo de oração. Você pode participar, você pode vir na reunião de oração, participar dos cultos presenciais, participar envolvendo das atividades da igreja. Nós temos muitas necessidades e muitas oportunidades. Falta pessoas dispostas. Mas a igreja de Antioquia era uma igreja que por todo um ano se reunia naquela igreja, ensinava a numerosa multidão e que foram chamados de cristãos. Os de fora identificavam aquela igreja com Cristo. Como é que os de fora nos identificam? Quero deixar essa palavra com os irmãos, esse desafio. A partir de hoje sejamos verdadeiros cristãos. Ao retomarmos os trabalhos presenciais, ainda que com todas as restrições da pandemia, praticamente só pode agora, pelas normas técnicas, 2 reuniões, 2 dias na semana. Então nós escolhemos o domingo e a quarta-feira presencial. E
Nós precisamos aproveitar isso. Não fique de fora. Não deixe o seu coração esfriar. Busque a palavra do Senhor, estude. Temos colocado nos grupos as oportunidades, leitura bíblica diariamente, lendo a Bíblia com o pastor, reunião de oração na quarta-feira, estudo bíblico na quinta-feira, culto aos domingos. Estou o dia inteiro com o meu telefone ligado para atender, para ouvir, continuo atendendo as pessoas aqui na igreja, faço as visitas quando possível. A igreja quer caminhar e precisa caminhar. Cuidado para o bonde da história não passar e você ficar para trás, porque a obra de Deus vai ser realizada com você ou sem você, comigo ou sem eu, mas ela vai ser realizada neste lugar para a glória do nome do Senhor. Que sejamos uma igreja extraordinária. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Peço que o Senhor nos desperte a sermos como a igreja de Antioquia, uma igreja vibrante, alegre, uma igreja liberal, cheia de liberalidade, uma igreja que quer ver a expansão do reino, alcançar os necessitados, acudir os necessitados, levar o evangelho, uma igreja em que cada um se quer crescer mais, se preparar melhor para ser mais usado pelo Senhor, uma igreja que ora, que jejua, que aprende as Escrituras, que se dedica ao ensino das Escrituras, que se envolve uns com os outros. O Senhor faz isso no nosso meio. Essa igreja é do Senhor Jesus. A tua obra precisa e será realizada aqui em Rio Verde. Permita-nos participar desse mover do Senhor, que haja um mover sobrenatural no nosso meio, um mover de conversão, de salvação, de transformação de vidas. Pai, aonde quer que essa palavra chegue, que o teu Espírito aplique aos nossos corações e à nossa mente, e haja uma mudança de pensamento, uma metanoia, uma mudança de mente, uma transformação, uma verdadeira conversão, que nós nos envolvamos com a tua obra, nos envolvamos com o teu reino, e que possamos realmente ser identificados como cristãos, como cidadãos dos céus, que nós sejamos os melhores cidadãos de Rio Verde, aqueles que obedecem à legislação, que obedecem às determinações e que proclamam com alegria e ousadia o evangelho da salvação. Faz isso, Senhor, em nosso meio. Abençoa a nossa assembleia no dia 21. Prepara desde já os corações. Vai ministrando a cada um de nós e que a tua vontade seja feita. É assim que nós oramos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe a todos. Até uma próxima oportunidade, se Deus assim permitir. Amanhã logo cedo estaremos lendo a Bíblia junto no nosso projeto Lendo a Bíblia com o Pastor. Quero encerrar dizendo que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus repouse sobre cada um de nós, sobre todo o povo de Deus na face da terra, hoje e sempre, até a volta de Jesus. Amém. Pode